Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Como estão vocês? Faz tempo que eu não venho aqui no TikTok à noite para trazer assuntos importantes, consciências, reflexões. E hoje eu resolvi vir para a gente falar um pouco sobre as constelações sistêmicas familiares, sobre Bert Hellinger, sobre a história, a biografia do nosso querido e amado Bert Hellinger. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos. Eu só vou colocar aqui um microfone, eu vou conectá-lo, porque às vezes a voz fica muito baixinha, né? E daí fica difícil de escutar depois no... Fica difícil de escutar depois o áudio, né? Pronto. Tá me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá. Quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger nasceu na Alemanha em 16 de novembro de 1925. Ele foi registrado com o nome de Anton Johann Hellinger. Ele é filho de Albert e Anna Hellinger. O seu irmão Robert era 2 anos mais velho e a sua irmã Marianne 2 anos mais jovem. Bert conta que aos 5 anos de idade ele já sabia que ele queria ser padre. Bert, então, começa já cedo a sua certeza e vai em busca da realização do sonho dele. Em meio a tudo isso, Bert passa pela Segunda Guerra Mundial, onde ele já estudando, fazendo ensino fundamental num internato para meninos. Em 1939 tem início então a Segunda Guerra Mundial. E em 1942, aos 17 anos de idade, Bert Hellinger então foi recrutado. Em 1943, ele então vai para o combate, vai para um campo, né? E entra em combate. Vai para a infantaria como soldado de infantaria na frente ocidental da França, com uma missão de combate. Em 1944, Bert Hellinger é feito prisioneiro de guerra. Em 1945 ele consegue escapar e aí ele volta para a Alemanha, volta para a casa dos seus pais, só que nada mais é igual. Ele perdeu o seu irmão, perdeu a maioria dos seus amigos, a cidade está destruída e aí ele se dá conta de que a infância e a juventude dele se foi. Com o fim da guerra, ele volta para o mosteiro, termina a formação dele, é então convidado a ir para a África, onde lá ele acaba dirigindo, sendo professor, coisa que ele nunca quis na vida. Por que ele escolheu ser padre, né? Ele achava que ele estaria livre de ser professor. E olhem o que é. Foi justamente
para o que ele foi chamado, né? Ele foi convocado, então, para ser professor, para ser diretor de escola. Bert fica, então, por um longo período na África do Sul. Ele se forma em teologia, em filosofia. Mas ele nunca parou de estudar, né? Bert sempre foi uma pessoa que gostava também de estudar, gostava do conhecimento, gostava de ir atrás. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Em 1966, nos últimos anos de sua estadia na África do Sul, ele foi convidado a ser diretor do St. Francis College, uma das principais escolas de elite para nativos da África do Sul, e também atuou na escola como professor. Em 1969, após 18 anos na África do Sul, Bert foi transferido de volta para a Alemanha e se tornou diretor do Seminário dos Missionários de Marihailer, em Würzburg. Logo que ele retornou à Alemanha, então, ele conheceu, durante uma palestra, o professor Adolf Martin Daumlink, que era professor de psicologia clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Bonn e fundador da dinâmica de grupo na Alemanha. Bert se apresentou a esse professor e ele, por sua vez, o convidou para ser seu assistente técnico, abrindo assim a oportunidade para que Bert se tornasse, em pouco tempo, um dos mais renomados instrutores de dinâmica de grupo da Alemanha. Então foi assim que Bert foi aprendendo mais a parte teórica, porque lá com o povo Zulu na África, ele aprendeu muito com eles sobre as dinâmicas de grupo, certo? Porque tinha uma dinâmica totalmente diferente do que Bert conhecia na resolução dos conflitos. Em 1970, Bert sentia que ele estava se distanciando cada vez mais da igreja. Nesse momento, ele participou de um congresso de dinâmica de grupos em Colônia e conheceu a psicanalista e psicoterapeuta Ruth Cohen. Com ampla formação em diferentes abordagens terapêuticas, ela era criadora da abordagem da interação centrada no tema. Então, hoje nós temos alguns profissionais, inclusive da constelação sistêmica, que fazem essa formação em TCI, que é interação centrada no tema. Ou seja, a constelação sistêmica, qual a diferença então do TCI e da constelação sistêmica familiar? Na minha percepção, certo? O TCI, que é a interação centrada no tema, tem aquela... Tony, por favor. Gente, vocês estão vendo, né? Ao vivo é assim. Tony, o cachorro latindo, né? Enfim, faz parte. Já foi passear. Acabei de voltar com ele do passeio. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, eu estava falando sobre TCI, que hoje dentro das constelações tem uma área, tem alguns professores, alguns consteladores que eles trabalham justamente com esta abordagem da interação centrada no tema. Então, a gente fala que dentro da constelação sistêmica a gente traz um assunto, a gente traz um tema para ser olhado. Porém, às vezes aquele tema, não que ele vá fugir, mas ele nos leva para outras questões, porque é olhar para o que está oculto, para a dinâmica que está aqui atrás, está no nosso inconsciente. Quando a gente abre um campo, e aqui tem os bonecos, quando a gente abre um campo constelatório, querem ver? Por exemplo, se eu escolho olhar para o meu profissional, né?
Eu pego, deixa eu até pegar aqui, digamos que um livro. Como eu gosto muito de estudar, o cavalo. Vamos pegar o livro e o cavalo, né? Olha, abri o campo, coloco o cavalo, percebo, né? Qual o sentimento, qual a emoção, coloco o livro, aonde eu percebo que o livro fica perto do cavalo, o livro fica distante do cavalo, e aqui vai ser direcionado para, bom, se é relacionado ao campo profissional, então, profissão é pai, muitas vezes isso nos direciona a nossa relação com o pai, entende? Então, a gente realmente, né, o Bert sempre falava muito isso, que a gente só vai ter certeza quando nós abrirmos o campo para sabermos qual é a dinâmica que está oculta. Então, a beleza da constelação é essa, né? Da gente estar olhando para a nossa vida, mas não para aquilo que está aqui na nossa frente, mas para o que está atrás do aparente, o que está escondido aqui no nosso inconsciente. Então a gente traz para o nosso consciente, né? Trouxe para cá, tava aqui, eu nem sabia que existia, aí eu trouxe para cá. Uau, agora eu sei que existe. Então, o que eu faço com isso agora? Agora eu tenho consciência. Então, a partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher diferente do que quando eu não tenho consciência de que aquela dinâmica existe, certo? Então ele conheceu a Ruth Corra, né, com quem ele fez um trabalho psicoterapêutico que mudou completamente sua vida. Num workshop de Gestalt, ele também estudou a Gestalt terapia, conduzida por Ruth Corra. Ele decidiu sair da igreja. Em 1971, Bert Hellinger deixa a Ordem dos Missionários de Mary Heiler e se muda para Viena, onde segue sua formação psicanalítica junto ao grupo de trabalho de psicologia profunda, fundado pelo psicólogo e psicanalista Igor Caruso, e inicia seu processo de análise didática. Nesse momento, ele já era respeitado como um dos especialistas mais respeitados em dinâmicas de grupo, oferecendo cursos em vários países da Europa. Um pouco depois, ele conheceu Herta, sua primeira esposa. Ela era assistente social e psicopedagoga. Na época, ela ainda era freira em Viena. Após terminar a parte teórica de sua formação em psicanálise, Bert se muda com a esposa para uma pequena cidade em Berchtesgadener, perto da fronteira da Áustria e da cidade de Salzburg, onde ele se junta ao grupo de psicologia profunda para terminar seu processo de análise psicanalítica. Processo de análise psicanalítica ao qual se submetem os alunos que realizam uma formação em psicanálise como parte de sua formação. Nesse momento, seu psicanalista lhe indica o livro O Grito Primal, de Arthur Janov, que ele considerou que abriu novas portas para o seu desenvolvimento pessoal. Então, por isso que a gente fala, né, que dentro do sistêmico, que Bert, quando ele trouxe para nós as constelações sistêmicas familiares, ele fez um compilado de várias abordagens, de várias técnicas, de várias ferramentas que ele usou, ele aprendeu, ele vivenciou e ele percebeu que sim, que o resultado era quase que imediato, se não imediato, mas muito breve. Por isso que a gente fala que a constelação sistêmica familiar é uma terapia breve, é uma técnica terapêutica, uma abordagem breve, ou seja, tu abristes o campo e ali tu já tens a percepção, tu já consegues visualizar se há um emaranhamento, qual é o emaranhamento, se tu está sendo
leal ou se tu estás compensando, qual é a ordem, né? Qual é a lei sistêmica que não está sendo seguida, porque quando a gente fere uma das leis sistêmicas, é onde a gente se emaranha, é onde a gente fica na compensação, né? Por exemplo, vou falar das leis sistêmicas então. A primeira é pertencimento. Todos que um dia fizeram parte sempre farão. E daí a gente fala de abortos, de natimortos, de ex-marido, porque né, a gente diz assim, tudo bem, ex-marido existe, mas ex-pai não existe. Então, às vezes, o casal se separa e aí acaba excluindo o outro. Só que toda exclusão gera uma compensação. Então, por exemplo, né? A gente exclui, então, o outro, um ex-namorado, sei lá, um amigo, uma amiga de muitos anos também tem uma linha, numa das linhas da sistêmica, pessoas muito próximas, e Bowen nos traz isso dentro da transgeracional, que pessoas muito próximas também, toda exclusão, então gera essa compensação. Eu excluí, aí algum membro numa geração depois vem e compensa aquela exclusão. A segunda lei sistêmica, então, ordem e hierarquia. Quem veio antes tem precedência, ou seja, os pais vieram antes, então eles têm precedência. Nós viemos depois, nós somos somente os filhos. Os pais nos deram tudo, eles nos deram a vida, e a vida foi tudo que eles nos deram. Então a gente recebeu o suficiente, a gente não tem como devolver a vida para os nossos pais, certo? Como que a gente vai, de alguma forma, retribuir a vida que a gente recebeu? Fazendo coisas boas com a nossa vida, vivendo a nossa vida e deixando um legado. O legado não precisa ser grandes feitos, mas que seja feito. Ordem. Então, quem veio antes tem precedência. Por exemplo, numa família de 4 filhos, tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Se esta ordem é ferida, se o mais novo, o quarto, entra no lugar do primeiro, há uma alteração na ordem. E aí os amaranhamentos, os adoecimentos, e o adoecimento, quando eu falo, não é só do corpo físico, não é do sistema de saúde corporal, mas também o dinheiro não chega, as relações ficam conflituosas, tem o dinheiro chega, entra numa mão e sai pela outra. Tem uma série de questões, parece que a nossa vida está travada, que algo não anda. Da mesma forma, e a terceira lei sistêmica, o equilíbrio entre o dar e o receber. Se eu só dou, eu dou. Imaginem que eu estou presenteando vocês. Então eu estou dando, e vocês só recebendo. Vocês acabam ficando cheios de tanto que eu dei para vocês, e vocês acabam se afastando porque fica pesado. Vocês, né? O outro se sente devedor e acaba se afastando da gente porque ele não consegue viver e conviver com aquele peso de tanto que ele recebeu. Porque quando nos olha, pensa, né? Isso tudo, gente, é inconsciente. Da mesma forma, quando eu só recebo, eu me afasto do outro. Então, qual é o correto? Qual é o melhor, né? Eu dou e o outro me devolve um pouco mais. E eu devolvo um pouco mais. E o outro me devolve um pouco mais. Então, é que nem os movimentos ali, a onda, né? As ondas do mar, elas estão sempre em movimento. É que nem o eletrocardiograma. É
um constante movimento, porque quando tá parado, pelo menos no eletrocardiograma, é over, acabou. Linha reta é finish. Então, é sempre esse movimento, certo? De vai e vir. É o equilíbrio entre dar e receber. Temos também as ordens da ajuda, né? A gente tem que saber quando ajudar, qual é o momento de ajudar. Às vezes o outro nem nos pediu apoio, ajuda, e a gente já tá lá correndo e fazendo, mas ele nem nos pediu ajuda. A gente não sabe nem se ele queria receber ajuda, se ele queria ser ajudado, e a gente foi lá e fez. Então, tem várias questões que a gente, através dessa abordagem da constelação sistêmica familiar, a gente consegue diagnosticar, né? E fazer as intervenções que são possíveis naquele momento. Quando Bert começou com as constelações, ele dizia lá no começo que a gente tinha que fazer uma constelação única na vida. Depois ele foi percebendo que não, porque quando é como uma cebola, né? Quando a gente tira uma pelezinha dela, tem outra embaixo. Então, cada pele, é uma camada que a gente descasca. Então, cada constelação é uma camada que a gente tira, e a gente olha sobre uma ótica, sobre o que naquele momento é o mais urgente, né? Que mais? Bert, assim, no final da vida dele, com 90 e poucos anos, ele ainda pediu para Sophie fazer uma constelação para a mãe dele. Então, para verem, Bert, que foi quem, eu digo assim, compactou, que foi o criador, né, da constelação sistêmica familiar de Bert Hellinger, porque muito da constelação sistêmica veio da terapia familiar, da terapia sistêmica, veio algumas ferramentas da Gestalt, outras das dinâmicas de grupo, outras da terapia primal e tantas outras da psicanálise. Ele fez PNL também. Então, assim, ó, ele usou várias ferramentas de tudo aquilo que ele conheceu para trazer as constelações que hoje estão disponíveis aí. E sim, tem as constelações originais, como falam, né? Tem... Hoje, claro, com a chegada da Sophie, que foi a segunda esposa de Bert, ela trouxe um novo olhar, ela trouxe como a gente, quando a gente vai comprar uma casa, a gente dá a nossa cara, a gente coloca, né, faz a arrumação do nosso jeito, e foi o que Sophie fez. Ela deixou assim, trouxe um toque dela, porque ela também já estudava sobre dinâmicas, ela já estudava sobre as terapias relacionadas à saúde. Então ela trouxe isso também, tanto que Bert estudou a medicina germânica, né? Ele tem até algum livro ali que ele fala sobre a constelação e a saúde, tem sobre a medicina germânica também. Então tem assim, ó, livros de Bert, bom, acho que dá para ver ali em cima, ó, é uma infinidade. Bert nos deixou um legado assim, ó, riquíssimo. E se a gente tem a oportunidade de também acrescentar, né, estudar talvez não seguir o caminho que Bert seguiu, mas estudar também psicanálise, estudar também algumas das ferramentas que Bert estudou, nossa, isso complementa muito e completa muito o trabalho que a gente vai realizar. Então, gente, basicamente é isso, assim. Eu não sei se vocês teriam alguma dúvida, gostariam de deixar alguma, fazer alguma pergunta. Sim. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, o que a gente pode olhar dentro do sistêmico, né? A gente pode olhar, então,
as relações, sejam elas profissionais, a relação com a família, a relação com os filhos, relação de amizade. A gente pode olhar a nossa relação com o dinheiro, a gente pode olhar a nossa relação com a saúde. Então, basicamente, tudo é sobre as relações. É como eu me relaciono com a saúde, como eu me relaciono com o dinheiro, como eu me relaciono com o outro, né? Tudo, então, está relacionado e a gente pode voltar esse nosso olhar para as relações, mas voltadas para a saúde, voltada para o dinheiro profissional, né? E voltado realmente para as nossas relações familiares e interpessoais. Gente, então, agradeço demais quem esteve aqui. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida para vocês, podem deixar, me mandem uma mensagem, eu estarei trazendo mais conteúdos. Assim, a biografia de Bert é gigante, é muita coisa. Ele, como eu falei, ele sempre gostou de estudar, né? Tem muitos livros escritos, recebeu vários prêmios e ele faleceu em 19 de setembro de 2019, na Baviera, Alemanha, ao lado de Sophie Hellinger. Então, se vocês perceberam a contribuição, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem com outras pessoas que também irão se beneficiar com esse conteúdo. Qualquer dúvida, sugestão, podem estar me mandando um direct, certo? E aí eu trago outros temas, direciono mais, trago inclusive exemplos, tá bom? Grande beijo no coração de vocês, gratidão, gratidão, gratidão.